pessoal, essa é a terceira edição do Gestalt em Gotas, hoje com um formato um pouquinho diferente, porque hoje a gente vai ter a participação da professora Marcele Emerim, né, que é doutora em Psicologia pela Federal de Santa Catarina e que vai discutir um pouco do acompanhamento terapêutico dentro da Gestalt terapia. Convidei a Marcele por ser uma pessoa que trabalha com AT, que trabalha com formação de acompanhantes terapêuticos, e aí eu queria que vocês pudessem ouvi-la também sobre essa proposta. Então fiquem aí com as ideias da Marcele, tá? Um abraço a todo mundo. Olá, eu sou Marcele de Freitas Emerim, sou psicóloga, professora universitária e gestalterapeuta, né? E é sobre essa abordagem que eu nunca sei, na verdade, se eu escolhi ou se me escolheu, né? E eu acho que é por aí sempre que a coisa se dá. Que eu tô aqui, né? Nesse projeto do queridíssimo, né? Marco César Belmino, Gestalt em Gotas, né? Que vai falar de forma rápida, enxuta, mas profunda e cuidadosa, né? Nessa abordagem que nos é muito cara. E aí, recentemente, né? Ele teve aqui conversando com vocês sobre a clínica das psicoses, né? A leitura gestáltica pro fenômeno das psicoses, como é que se dá esse laço. E aí ele fala já nesse vídeo, né, dessa figura que é o acompanhante terapêutico. Então é para isso que eu estou aqui um pouco, né, hoje, para falar com vocês sobre o AT, o acompanhamento terapêutico, né, dessa clínica que vai se dar em qualquer espaço, né. É que a gente vai já de primeira, de via de regra, sair do setting terapêutico, né, o tradicional setting terapêutico, dos consultórios, enfim. E a gente vai atuar onde for preciso, né? Aonde a vulnerabilidade está se dando, né? Está acontecendo e seja necessário nosso trabalho ali de intervenção, de suporte, de mediação, né? Do que eu sempre costumo falar de advogar em nome da diferença, porque a gente vai ver que historicamente a figura do AT está ligada às psicoses, né? Não temos uma história oficial do AT, o que eu acho bem bacana, eu gosto um pouco dessa magia, essa mística, né? Em volta disso, de que a gente tem vários registros, né, ao longo do século XX de algo que a gente poderia, enfim, ligar ao trabalho do AT, né, do acompanhante terapêutico, mas a gente não tem, assim, uma história oficial, a única, né? Mas eu gosto muito de pensar, né, naquilo que a gente tem lido aí em várias publicações no Brasil já, de que essa modalidade, pelo menos da forma como a gente tem entendido aqui no Brasil nas últimas décadas, né, e feito, e trabalhado, e atuado, surge na Argentina, né, finalzinho aí dos anos 60, início dos anos 70, com experiências em Buenos Aires e também em Córdoba, né, dentro dos hospitais psiquiátricos. Então tem todo um espírito da época, né, a própria psiquiatria repensando o seu fazer, e toda uma mobilização de vários setores, de profissionais, de familiares, enfim, repensando, né, o trato, a atenção à saúde mental, às terapêuticas, né. Isso começa já lá na antipsiquiatria inglesa e vai reverberar, né, pela Europa, enfim, no que a gente depois estuda bastante aqui no Brasil, né, na reforma psiquiátrica italiana, com as experiências, né, do Franco Basaglia, fechamentos de manicômios, a assinatura da lei, né, enfim, antimanicomial, que se dá no final dos anos 70 na Itália e depois vai aqui, né, no Brasil só em 2001, enfim. Mas a gente se inspira muito nessa trajetória, né, nesse modelo italiano. A gente vai ter, então, essa figura, né, dentro dos hospitais psiquiátricos argentinos, estudantes, enfim, estagiários, né, de várias áreas, não só das áreas psi, né, mas de várias áreas do conhecimento, áreas ligadas às ciências humanas, percebendo que se a suposta justificativa, uma delas, né, a gente sabe que é bem mais profundo aí, mas pensando uma das justificativas para o trancamento de pessoas em hospitais psiquiátricos é que elas, enfim, não estão dando conta, não deram mais conta de estar no mundo, né, de fazer laço social, sua contratualidade social está abalada, está vulnerável, e aí se trancafia, né, nas instituições de sequestro, né, como diria
o Foucault, ou instituições totais, como o Goffman, né, descreveu esses espaços aí de assujeitamento, de aniquilamento de singularidades, né, porque você aí passa a ser mais um, com disciplinas rígidas né, um tratamento massificado. Se a justificativa para ir para um espaço desse é a sua dificuldade de estar no mundo, de fazer laço social, como é que você vai praticar essa habilidade? Você vai, né, ter potência, ter possibilidade de exercitar isso, ou de aprender, ou de, né, se manifestar fora do mundo, né? Então, coisas muito simples que a gente faz, né? Ir no mercado, numa quintana, escolher uma laranja, usar o dinheiro, olhar para a rua, né, antes de atravessar. Essas rotinas tão singelas, mas, né, fundamentais para nos dizem cidadãos, né, pessoas que circulam aí na cidade, são retiradas, são sequestradas das pessoas que estão em instituições como essa, né, de longa permanência. E aí se viu, né, esses estagiários, esses estudantes, enfim, né, que é muito organizados em grupos de estudo e pensando a questão das psicoses, começaram a ver que tinha função, tinha um crescimento, tinha uma ampliação quando essas pessoas começaram a sair do hospital psiquiátrico para fazer essas atividades na rua, na vida, na cidade, né? E aí muitos intelectuais, enfim, professores, universitários argentinos que vêm para o Brasil aí nos anos 70 acabam trazendo essa boa nova, né? Contando desses experimentos, essas experiências na Argentina com essa figura, né, que já foi chamado de homem qualificado, enfim, e outros nomes, que é o que a gente tem chamado aí nas últimas décadas de acompanhante terapêutico. E aí pensando, né, no que a gente tem no Brasil hoje, a gente já tem desde o finalzinho dos anos 70, início, né, dos anos 80, produção aí, essa prática ganhando visibilidade, ainda bem menos do que a gente gostaria, né, uma vez que a gente acredita na potência dela, né, de acolher as diferenças, de acolher as vulnerabilidades, de uma inclusão verdadeira, né, onde bota todo mundo para trabalhar junto e pensar em estratégias inclusivas, né. Essa clínica tão potente tem ganhado força década a década no Brasil, né, dentre várias abordagens da psicologia e também em outras áreas, né, ligadas também à saúde e à educação, que não necessariamente a psicologia. Isso também é muito potente, pensar nessa figura aí, né, que tem uma certa liberdade para pensar as suas ações no mundo junto com o seu acompanhado. E nós, né, na gestalterapia, gostamos, né, de pensar nessa clínica potente, que vai ao encontro, né, que vai olhar para aquilo que está se dando ali no campo e pensando em estratégias, né, sempre pensando que podemos tudo, né, como intervenção e não podemos qualquer coisa, né? Então, de pensar sempre o cuidado teórico, metodológico, ético, né, que a gente tem que ter para propor cada intervenção, que não é um modelo pronto, né? Vai se dar sempre no encontro, o encontro clínico gestáltico, né? A gente pensando nessa clínica no sentido de clinaming, né, de desvio para pensar uma ampliação. O encontro gestáltico sempre é como uma espécie de dança, né? Eu penso uma dança a dois, que é você deixar se conduzir por aquilo que está acontecendo ali na relação terapêutica, né? Não dá para ensaiar muitos passos, programar, né? Cada encontro é inédito. Já é assim, né, no nosso encontro no setting tradicional do consultório, que é um setting um pouco mais protegido, né, com privacidade, enfim, hora marcada, temperatura regulada e tudo mais. Imagina isso na rua, né, ou na casa dos sujeitos que são nossos acompanhados, ou enfim, né, onde você pode se dar, né, no cinema, numa viagem, numa trilha, pintando muro, indo à costureira, indo à missa, enfim, nos espaços que você pode pensar que sejam importantes, né, para as ampliações e acolhimentos necessários àquela pessoa que você vai acompanhar. Então, historicamente, o acompanhamento terapêutico está ligado a uma atenção às psicoses e a gestalterapia tem pensado isso, a gente tem já bastante teoria, né, para nos fundamentar, para nos amparar num trabalho junto à clínica das psicoses, como vocês puderam ver no vídeo anterior, né, que o Marco César falou sobre
a leitura gestáltica das psicoses, né? E a gente vai pensar o AT, o acompanhante terapêutico, como essa figura, né, sobretudo política, de uma ação política, nos espaços, no território, na escola, no serviço público, né, seja no SUS, no SUAS, ou na família, enfim, em qualquer espaço, para poder garantir uma acolhida à diferença, que o meio, né, a gente vai, como AT, né, como acompanhante terapêutico, depositar nossas expectativas, nossas demandas, não no sujeito das psicoses, né, que já está muitas vezes no estado de vulnerabilidade por conta de um excesso de demandas que não está dando conta, né, de responder como se espera. Então a gente vai pensar nossa atuação muito no entorno, né? Um trabalho de orientação às famílias, ou à escola, aos empregadores, enfim, a quem estiver ali, né, no convívio com aquele que a gente acompanha. Um trabalho de orientação, de suporte para que esse meio possa, né, se possível, diminuir e dissipar esse número de demandas ambíguas, né, que às vezes não fazem o menor sentido para aquele que é o nosso acompanhado. Trabalhar, enfim, a fantasia que se tem, às vezes em relação ao filho perfeito que não veio, ao irmão perfeito, ao funcionário, ou à criança, ou aluno, né, que não é ali o modelo que se espera dentro daquela curva, né, imaginária aí de normalidade. A gente poder, então, ter esse trabalho de atuação no entorno, ligada à clínica das psicoses, sim, né, poder acolher as produções psicóticas, delirantes, alucinatórias, entender que elas estão ali por alguma razão, né, que aquele laço, aquele ajustamento criador foi o laço possível para se fazer naquele meio, naquele espaço, naquela relação, né, então acolher essa produção e trabalhar junto com o entorno para que essa produção possa ser acolhida também, né, não havendo possibilidades, colocando em risco a pessoa ou os demais, pensar num deslocamento dessa produção para outra com maior poder de contratualidade social, mas sempre pensando no meio. A figura do ateu, eu sempre digo, é um advogado, né? Um advogado da diferença. Quer dizer, peraí, mas por que não pode ser assim? Né? Entendendo que tem sempre uma relação complexa, uma rede complexa familiar, íntima, né? Ou estrutural, falando já de sociedade mesmo, enfim, que a gente precisa desativar, desconstruir, né? Trabalhando sempre com uma ideia, né, proposta que a gente tem, né, ética, né, gestáltica, dessa ética de acolhida, dessa ética enquanto morada, né, dar lugar àquilo que costuma não ter lugar, aquilo que ninguém quer ver, aquilo que ninguém quer se haver, né, como produção nossa. Então a gente pode pensar nessa ideia até que o Derrida vai trabalhar, né, de ética da hospitalidade, de uma hospitalidade incondicional. Então nessa ideia mesmo de acolhimento às diferenças, né? A gente pode pensar o trabalho do AT dentro da gestalterapia não só com as produções psicóticas, né? Não só com os sujeitos das produções psicóticas que fazem esse laço, né? Esse laço possível, que a gente chama de psicose, mas também pensar junto ao que tem se desenvolvido aí, né, nas últimas décadas em gestalterapia, que é essa clínica do sofrimento ético-político, né, e antropológico. Então pensar também o trabalho do AT na gestalterapia junto com processos de adoecimentos somáticos, né, muitas vezes até com pacientes em fase terminal. Então um trabalho de acolhimento desse medo, desse desespero, dessa esperança, desse, enfim, dos sentimentos que podem surgir diante da proximidade e certeza, enfim, da morte, né? E muito também um trabalho com a família, né? Para que ela possa dar suporte, para que ela possa suportar a dor, as indagações, o medo de quem está indo também. Então, pensar também esse trabalho então, ligado aos cuidados paliativos, mas pensando então, né, com toda essa base, essa leitura gestáltica da intervenção nas doenças somáticas, nas doenças degenerativas, né, muitas vezes de suporte à família, para que a família possa acolher aquelas diferenças, aquelas singularidades, aquelas estranhezas, né? Pensando também um trabalho do AT gestáltico em processos de luto, em emergências de desastres também, pensando até uma figura do AT
de uma forma maior, né, com trabalhos com grupos, né, pensando em grandes tragédias, em grandes, né, momentos, até que algumas cidades brasileiras vivem, alguns territórios, alguns bairros, pensando essa intervenção de forma mais ampliada, pensando também nos processos de exclusão social, exclusão econômica, nos processos de violência, né, de gênero, violência racial, enfim, aí tantas hostilidades no mundo, tantas dificuldades, tantas inabilidades mesmo para lidar com as diferenças, né? Então a gente está nesse lugar de advogado, trabalhando com garantia de direitos, trabalhando com grupos, né, chamados grupos minoritários, enfim, você pensar nessa potência de ser também voz, de fazer articulações possíveis entre a esfera pública e às vezes no plano privado das famílias, né? E pensar também o trabalho do AT ligado às questões de cárcere, né, do sistema prisional, enfim, com muitas violações de direitos, com muita falta de articulação, enfim, de acolhimento a essa figura que acaba virando, né, a figura que ninguém quer ver mesmo, né, objeto, enfim, aquele que é o criminoso, né, que aí cai naquele lugar também que a gente reservou, né, marginal, difícil, que ninguém, né, assim como a gente fez com a loucura. E aí, se a gente for pensar nos espaços como os manicômios judiciários, né, os hospitais de custódia, ainda mais reforçada essa identidade aí, o louco infrator, o louco criminoso, né, essas duas identidades aí que a gente se recusa a ver como produção nossa também, como produção social, né, de adesão aí que a gente faz a algumas normas, né, algumas lógicas, alguns rituais. Então, pensando sempre o AT gestáltico, né, de forma rápida aqui falando, como esse que vai trabalhar com essa noção de clínica, né, de ampliação, de clínica quanto clinama em desvio, né, de, enfim, desestabilizar para criar novas possibilidades. Então é muito importante pensar esse desvio se dando nos entornos, com os familiares, com os grupos, né, onde essa pessoa está circulando e onde se apresenta muitas vezes as dificuldades de estar, né, então você poder articular coisas, né, enfim, e botar todo mundo para se repensar, se ver também, se haver com aquilo, e poder pensar seu lugar naquela relação, seu lugar no mundo, e como é que a inclusão, né, daquilo que é chamado de diferença, seja as respostas psicóticas nesses laços possíveis, seja a questão diante da proximidade da morte, seja os processos de luto, ou os processos de exclusão, porque a diferença, né, socialmente não tem sido acolhida, né, o lugar que se dá, ela não é um lugar de exaltação, né, de dizer, olha só que bom, somos diferentes, somos diversos, né, e ganhamos todos com essa pluralidade, né, de afetos, estética, religiosa, enfim, de posicionamentos, né, de formas de lidar com a vida, com o trabalho, com o amor. Não, né, a gente vai trabalhar sempre com a ideia de ficarmos numa mesma idade, né, na ideia de ficarmos agrupados, né, por semelhança, e aí a diferença nos assusta, a diferença nos apavora. E aí, muitas vezes a gente vê o trabalho, né, até do acompanhante terapêutico como um lugar muito perigoso, às vezes que ele se coloca de quase, eu digo, professor de etiqueta, né, ou de neurotizador do chamado psicótico, por exemplo. E é justamente ao contrário, nosso trabalho é muito, né, no meio, para que o entorno possa acolher as diferenças. E isso vai fazer com que a nossa possibilidade de intervenção seja gigantesca, né? Desde você ir ao cinema com seu acompanhado e ele poder desejar sair na metade, e isso não é contra as regras do cinema, nem contra o Código Penal e nem contra a Constituição, e a gente pode bancar isso, essa estranheza, né? Desde você reivindicar direitos, né, para as populações, enfim, que estão sofrendo com violações de direitos, então você reivindicar junto, né, o poder público, dentro do território, do serviço, né, do dispositivo que você se encontra, olhar essas possibilidades, acolher, né, aquilo que o campo tá dando, tá mostrando. Então, às vezes, poder suportar, né, a angústia, o vazio num lugar, estar junto dessas pessoas, né, dos nossos acompanhados e pensando a saída disso.
pensando a garantia de direitos, pensando o acolhimento às diferenças e pensando junto, né, com colegas de outras áreas, colegas também psicólogos, né, mas convocando a família, a escola, enfim, a esfera pública, né, vai depender do caso a caso, para trabalhar junto. Então, pensar sempre que o trabalho do AT, né, do acompanhante terapêutico, dentro da leitura gestáltica, é desse agente político, de um advogado da diferença, né, que vai atuar em diversas esferas, em diversas camadas, né, para poder garantir um lugar ético, né, esse lugar político dentro da polis, enfim, dos territórios, né, mas esse lugar, né, essa ideia de ética da abertura, do acolhimento, né, para que essa pessoa possa ser o que ela dá conta de ser, o que ela deseja ou vislumbra desejar, né, as suas potências ali naquele momento, porque nunca está acabado, cada encontro é inédito, né, a gente está sempre se recriando e se ampliando no encontro clínico, no encontro gestáltico, né, mas pensando sempre que esse trabalho vai ter que envolver o entorno, né, a gente vai ter que desejar que o entorno deseje, né, deseje o acolhimento às diferenças e um mundo mais plural, mais diverso, enfim, entendendo que os laços que se dão sejam os laços da psicose, né, do ajustamento de busca, os laços afetivos, se a gente for pensar na clínica do sofrimento ético, político e antropológico, né, e também nas dependências químicas, que também é outra área que a figura do AT tem, né, com bastante frequência sendo convocada, requerida a trabalhar, né, a gente vai entender que o laço, a produção que aparece, que muitas vezes é a queixa do entorno, muitas vezes é a queixa né, dos familiares, não necessariamente é aquilo que mais traz sofrimento aos nossos acompanhados. Daí entender também que a gente, né, não tem como servir a dois amos, né? Então pensar que o nosso olhar, que o nosso cuidado, que o nosso projeto terapêutico tem que ser para aquele, né, que está sobre nossa companhia, né, o nosso acompanhado ali, e que ninguém procura um AT porque tá ótimo, né? Meu Deus, a minha vida tá maravilhosa, vamos, né, atrás de um acompanhante terapêutico. As pessoas que chegam até o AT, e até porque ainda é muito desconhecida essa atividade, apesar dos avanços, né, das últimas décadas, chegam às vezes casos já muito vulneráveis, né, com muitas dificuldades, com muita cristalização de papéis, com muita dor, com histórico de exclusão, de sofrimento, de internações, enfim, de violências, né, simbólicas, físicas, estatais, né, estruturais, enfim, familiares, e a gente poder pensar com muita delicadeza, com muito cuidado, se debruçar mesmo, pensar um projeto terapêutico no tempo daquele que está ali como nosso acompanhado, né? Às vezes a gente olha casos, né? Os casos que vão para congresso, que a gente conta em aula, né? Eu mesma tenho um curso aqui, né? Desde 2012 em Florianópolis de formação de acompanhantes terapêuticos, né? Na abordagem gestáltica, e a gente às vezes conta aqueles casos mais maravilhosos, né? Na beira da praia, viagens, enfim. Mas muitas vezes é o lugar do tédio, do vazio, suportar ali, ficar lado a lado, né? Trocando um bilhete debaixo da porta, uma mensagem, um bilhete, né? Esperando algo acontecer, um sinal do lado de lá para que a gente siga junto, né? Então, é um trabalho muito ativo, né? Me parece assim, um trabalho do acompanhamento terapêutico, precisa de um corpo pronto para ação, né? Para estar no mundo, para seguir, para fazer coisas, né, para emprestar mesmo, às vezes a voz, reivindicar direitos, fazer trilha, né, lavar louça, pintar muro, cortar cabelo, porque de tudo se faz, né, de tédio um acompanhante terapêutico não morre, mas ao mesmo tempo a delicadeza de acompanhar, né, que tem alguém ali em muita vulnerabilidade, então esse cuidado de entender o que está se dando ali, então confiar muito no campo, no que ele está mostrando, para passo a passo ir criando os vínculos necessários, os vínculos possíveis. A clínica do AT sempre vai ser a clínica do possível, né? Não tem super-herói, né? É a clínica do humano, da humanidade na sua forma mais crua, né? As suas mazelas, as suas dores, o vazio não lugar,
né, o marginal, o abjeto, aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém suportou mais e está te entregando como último recurso, né? Então é um lugar muito delicado e mais de uma beleza, porque é o encontro, né, com a humanidade, com as humanidades, né, com todas as possibilidades de se estar humano no mundo, né, todos os laços, os ajustamentos possíveis ali, né? Então eu acho que é uma clínica muito potente e eu tenho muito prazer e satisfação, né, em estar aí falando disso e atuando como uma acompanhante terapêutica há 10 anos, né, com formação de AT e percebendo, né, enfim, no meu trabalho diário, semanal e no retorno, né, dos alunos, das pessoas que vêm fazer supervisão, enfim, vêm contar depois do que estão fazendo por aí, da potência, das possibilidades infinitas, né, de atuação, para além do que historicamente se construiu em relação à psicose, mas pensando então todo tipo de vulnerabilidade, de dificuldade, aí entrando já numa questão social bem importante, que felizmente a psicologia brasileira cada vez mais tem se colocado, né, à disposição aí de olhar as questões sociais. Então eu costumo dizer e provocar, né, onde houver sofrimento, onde houver vulnerabilidade, tem trabalho para um gestalterapeuta e tem trabalho, né, para esse acompanhante terapêutico na abordagem gestáltica, porque é ir ao encontro, né, do outro no sentido do estranho, né, dessa alteridade, e acolhê-la, né, sobretudo, venha como vier, né, e trabalhando dentro do que for possível construir juntos. Você, né, o AT, o acompanhante terapêutico gestáltico, o seu acompanhado, a sua acompanhada e quem mais tiver, né, nesse espaço, nesse território que vai envolver a cidade, vai envolver o bairro, vai envolver a família. E isso é muito bonito e muito potente. Eu acho que dá muito trabalho e confio, né, mas confio muito nesse encontro, né, com essas ferramentas todas que a gente tem das clínicas gestálticas, com toda essa leitura, né, e crença na potência do campo, do encontro, do contato, levar toda essa bagagem, essas mochilinhas cheias que a gente tem aí, né, na gestalterapia, levar ao encontro dessas humanidades radicais aí, né, que estão aí nos espaços todos, na rua, né, ainda infelizmente em instituições de longa permanência, nas casas, trancafiados, às vezes na solidão, né, física e simbólica, enfim, de lugares não muito interessantes que foram sendo postos ao longo das suas vidas. Então é isso, né? Eu sei que o Marcos vai editar depois, porque eu acho que eu falei demais, né? Mas estou à disposição para a gente seguir proseando aí, porque é sempre muito feliz para mim falar de gestalterapia, essa abordagem que eu tenho verdadeira paixão, e falar da clínica do AT, né? Essa potente clínica e que faz da cidade, que faz da casa, de qualquer espaço, né? Qualquer espaço pode ser espaço de encontro, espaço de intervenção, espaço de acolhimento, sobretudo. E isso me toca demais. Um beijo grande, muitas gotas aí, né, enxurradas de gestalterapia para todos nós.